E aí, minha gente, família da roça de todo o Brasil, família sertaneja, meu amigo produtor rural, grande abraço a você, muito obrigado por estar aqui assistindo o nosso podcast da roça. Chegou o nosso momento de fazermos esse rápido bate-papo, mas olha, o assunto que eu vou conversar com você agora é um assunto, digamos assim, bastante polêmico. Por que polêmico? Porque fala sobre vamos falar, aliás, sobre o marco temporal. E eu encontrei essa matéria no progresso.com.br que traz o seguinte título: Agronegócio chegará ao fim se o marco temporal não for aprovado, diz ministro. Mas qual ministro? O ministro do Turismo. Vamos entender um pouquinho essa matéria, que diz o seguinte: em agenda na Expo Agro Digital de Dourados, na quinta-feira, dia 16, o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, afirmou que se o marco temporal não fora aprovado, haverá o fim do agronegócio brasileiro. Gente, mas o que é esse marco temporal? Né? Qual é a sua importância? O marco define demarcação de terras indígenas. Abrindo aspas aqui para o ministro, se não for aprovado, vai decretar praticamente o fim do agronegócio no Brasil, vai gerar um período de muitas inseguranças alimentares no mundo todo, porque o Brasil é um celeiro do agro, disse o ministro. Ao chegar na feira de exposições, que neste ano ocorre de forma híbrida, parte presencial e parte online, devido, infelizmente, a esta pandemia, não é? O ministro subiu numa colhedeira ou numa colheitadeira e falou com a imprensa. Ele criticou o marco temporal. Os ministros do STF vão decidir se as demarcações de terras indígenas devem seguir ou não a tese do marco. Defendida por ruralistas, esta interpretação considera que os indígenas só teriam direito à terra se estivessem sob sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Brasileira, a nossa Constituição Federal. Produtor rural, o ministro Gilson Machado ainda defendeu a categoria, abrindo aspas novamente. O Brasil produz hoje 1 de cada 5 pratos de comida no mundo. Vocês entenderam a importância do nosso agronegócio? O Brasil produz hoje 1 de cada 5 pratos de alimentos no mundo. E temos 14% de suas terras destinadas a reservas indígenas. Já são 14%. Se tiver mais 14%, com esse marco temporal, a agricultura terá o fim no Brasil, reiterou. E no período da noite, o ministro participou de uma palestra na Expo Agro Digital, acompanhado de deputados federais e senadores. Mas olha, o que me chamou a atenção nesta reportagem, que eu creio que você, meu amigo da roça, também deve ter prestado atenção, é que hoje nós temos 14% da área brasileira destinados à demarcação indígena. Agora imagine você se esse marco temporal não for aprovado pelo STF. Serão mais 14% no mínimo de área destinada à reserva indígenas. E aliás, cá entre nós, existe índio que também é produtor rural. Vejam bem, índio que é produtor rural, que produz soja, que produz muitos grãos também, que serão afetados nesse marco temporal, se não for aprovado. Olha, realmente, se isso vier a acontecer, e claro, nós torcemos para que não, a deficiência do nosso agronegócio aqui no Brasil será imenso. Mas isso não vai comprometer somente o nosso Brasil. Assim como disse o ministro, a cada 5 pratos de comida no mundo, um
é alimento brasileiro. Imagine a deficiência de alimento que haverá no mundo se isso for aprovado. Bom, nem passa pela nossa cabeça que isso será desaprovado, aliás, não é? Que nós torcemos para que o marco temporal continue, né? Assim, desde 88, não é? De 88 para cá já foi definido e que continue dessa forma. Mas, minha gente, é cada coisa. Agora a gente fica pensando também o seguinte, não é? Depois de tantos anos, por que mexer, revirar uma coisa, não é? Que está beneficiando a nossa agricultura? Qual será a intenção disso? Quem está por trás disso? É a pergunta que nós fazemos, não é? Minha gente, foi esse o nosso bate-papo da roça de hoje, o nosso podcast da roça. Eu gostaria muito de pedir a você que deixasse o joinha aí nesse vídeo, que compartilhasse também, tá, com o máximo de pessoas que você puder. Esse vídeo estará em forma de apenas podcast no nosso site canalaltv.com.br. Não deixe de acessar o nosso site, que é a nossa casa oficial. A casa oficial do podcast da Roça, do Canal AltV, é no canalaltv.com.br, onde está a nossa Rádio Al, fazendo um grande sucesso, aliás, tendo uma enorme audiência. Para você que gosta do velho rádio, mas que você também que não abre mão da modernidade, eu indico a você a ouvir a nossa Rádio Al 24 horas, levando a melhor programação online para você. Tem moda sertaneja lá, viu? Cedo e à tarde. Muito obrigado, a gente, claro, se fala por aí. Tchau, tchau.